Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou Eduardo. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e hoje o nosso tema é exorcismo. Será que essa prática funciona? A prática de espantar os demônios do corpo de uma pessoa? Será que tem algum fundamento de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o Livro dos Espíritos? Se você quer saber então a resposta para essa pergunta, continue com a gente, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos, com os familiares, para que também tenham o acesso ao conhecimento do Espiritismo. Vamos lá então. No Livro dos Espíritos, então, tem essa passagem que fala sobre a possessão espiritual, que é o quê? Quando um espírito controla o corpo de um encarnado que está ali vivo, mas tem um espírito controlando o corpo dele. E os espíritos esclarecem lá no Livro dos Espíritos que esse controle não é um controle total, porque o espírito do encarnado ainda continua ligado ao corpo dele e que, portanto, o espírito é quem, na verdade, do encarnado, né? Na verdade, é que tem o controle do próprio corpo. Então, se um espírito está controlando o corpo dele, é porque o encarnado está permitindo. Então, um caso de possessão só acontece com a permissão do encarnado. Essa permissão não é necessariamente uma permissão consciente. Então, não é assim, vem cá e controla o meu corpo. Não é dessa forma. É uma permissão no sentido de que esse encarnado ou está com um padrão vibratório muito baixo, ou seja, com maus pensamentos, com pensamento de desânimo, um pensamento ligado às questões do mal, pensando mal sobre outras pessoas, uma fraqueza moral, uma série de circunstâncias, né, que se somando vão permitir então que o outro espírito se aproxime dessa pessoa e que de alguma forma controle essa pessoa. Mas é a própria pessoa que está permitindo que isso aconteça. A própria pessoa inconscientemente permite então que o espírito controle o corpo dela, né? Então nenhum espírito do plano espiritual pode tomar o lugar do corpo do espírito de um encarnado no corpo desse encarnado. Então, na verdade, o que acontece ali é então esse encarnado entrando numa sintonia profunda com o espírito do plano espiritual e permitindo com que ele tome então o corpo, entre aspas, tome, né? Porque, como a gente já falou, ele não vai tomar 100% o corpo da pessoa, apenas vai comandar, mas é o desejo da pessoa, um desejo de ser comandado, ou seja, aquela pessoa está ali, não está resistindo àquela força que está querendo controlar o corpo dela. Então é esse desejo que acaba permitindo que o espírito controle o corpo do encarnado. Então, tendo isso em mente, né, a gente vai pensar então, será que adianta então eu chegar lá e falar para aquele espírito obsessor, saia daqui, né? Como é o caso de um exorcismo? Porque o exorcismo, o que é o exorcismo? É uma prática que visa expulsar os demônios daquela pessoa, né? Mas a gente sabe pelo espiritismo que demônios não existem, nada mais são do que espíritos atrasados, espíritos que ainda estão ligados ao mal e que, portanto, estão ali praticando mal e de alguma forma querendo prejudicar a pessoa ali. E esse espírito, que é um espírito então imperfeito, tá de alguma forma então dominando aquela pessoa. Então se você chegar para ele e falar, olha, saia daqui, Jesus mandou você sair ou qualquer outra coisa, aquele espírito vai dar risada, né? E isso os espíritos comentam lá no Livro dos Espíritos, né? Eles respondem isso para Kardec, que via de regra os espíritos num caso então de exorcismo, eles dão risada de quem está ali fazendo o exorcismo, porque eles acham engraçado, né? Porque na verdade quem está permitindo com que eles fiquem dominando aquela pessoa é a própria pessoa, né? Então a exceção a esse caso são encarnados de grande elevação moral, que aí esses encarnados têm uma autoridade para conseguir sim tirar aqueles espíritos daquela pessoa. Então a gente lembra que no Evangelho tem várias passagens em que Jesus expulsa, né, de novo entre aspas, os demônios das pessoas. Por que Jesus consegue expulsar então esses maus espíritos, esses espíritos imperfeitos? Pela elevação moral, né? Jesus é um espírito puro, um espírito com a maior elevação moral que a gente conhece,
tem grande elevação, então ele tem o poder para chegar ali e falar, olha, saia daqui. E aqueles espíritos vão respeitá-lo, né? Por mais que sejam espíritos maus, imperfeitos, vão respeitá-los porque sabem lhe dar força de Jesus. E da mesma forma, esses espíritos mais elevados, não necessariamente Jesus, mas outros espíritos mais elevados, né? Tem também, além de ter o poder moral de conseguir influenciar esses maus espíritos, também tem grande poder de agregar espíritos bons que podem chegar ali e ajudá-lo, né? Então, o que vai determinar o sucesso de uma situação dessa, de ir lá e expulsar, entre aspas, né, um mau espírito, é a elevação moral de quem está fazendo isso, né? É aquela situação em que a moral da pessoa, a dignidade dessa pessoa vai ter uma força para conseguir fazer isso. Mas, tirando essa situação, o que realmente vai curar uma pessoa que está numa situação dessa, de uma possessão, é a própria vontade da pessoa. A vontade da pessoa de se melhorar, de se aperfeiçoar, de sair dessa situação, né? Então, o esforço no bem. Outra ferramenta que ajuda muito é a oração dos familiares, a oração das pessoas que são ali próximas. Por que oração? Porque com a oração a gente vai buscar a ajuda desses bons espíritos, os espíritos superiores, que vão convencer aqueles espíritos que estão ali possuindo aquela pessoa a tomarem um outro caminho, né? Mas a oração vai cair na mesma situação. O poder da oração está ligado às questões morais daquela família, daquelas pessoas que estão envolvidas ali. Então, nesse sentido, tem uma história do Chico, que é bem conhecida, do Chico Xavier, em que certa vez uma família foi buscar ajuda do Chico, buscar a orientação dele para a situação de uma filha, né, que estava numa situação dessa, de possessão, já tinha ido em vários centros espíritas, já tinha ido em médicos, já tinha buscado vários recursos, mas não conseguia sair dessa situação. Então, o que o Chico orienta aos pais ali naquele caso, olha, o que eu vou orientar vocês é que vocês comecem a fazer um trabalho de assistência nos presídios. Vai até os presídios, ajuda os presidiários que lá estão, leva consolo, conversa com eles, enfim, se coloca à disposição dessas pessoas. E os pais acham essa situação um pouco inusitada, né? Porque, pô, é minha filha que está com esse problema e a gente vai fazer isso vai levar um tempo. Mas, como era o Chico, eles confiaram e começaram a fazer esse trabalho. E depois de vários meses, a filha apresentou uma melhora muito grande, né? A ponto de realmente tá curada. E aí eles voltam no Chico para agradecer, para dizer para o Chico que deu certo, enfim. E aí o Chico conta para eles, né? Olha, o trabalho que você está fazendo está ajudando esses presidiários. E as mães, os familiares já desencarnados desses presidiários estão muito gratos a vocês por estarem lá, né? Porque são pessoas esquecidas, que são relegadas à margem da sociedade. E vocês estarem fazendo esse trabalho tem representado muito para elas, para essas mães desencarnadas que acompanham seus filhos. E por isso elas estão ajudando vocês. Então elas ajudaram, no caso da filha de vocês, em retribuição ao trabalho que vocês estão fazendo. Então olha só a importância do trabalho, né, da ação do bem. Com a ação no bem, esses pais conseguiram ajudar a filha então a sair desse processo. É claro que tem que ter a vontade da própria filha, tem que ter a busca da própria filha, né, dessa pessoa que está sofrendo essa possessão, a busca dela em sair dessa situação. Mas uma ação em conjunto, a prática do bem é que realmente conseguiu solucionar a questão como um todo. Então, é essa a orientação dos espíritos. A prática do bem, essa busca pela própria melhoria, pelo próprio autoaperfeiçoamento vai criando, então, essa blindagem desse tipo de situação. Então não é um exorcismo que vai resolver essa questão, não é simplesmente lá expulsar os espíritos, é sim uma mudança de atitude, uma mudança de forma de pensamento, uma mudança de forma de se colocar na vida. E uma última observação importante, né, que esses casos eles têm que ser tratados como exceção, ou seja, a pessoa só vai buscar um recurso num centro espírita, para uma questão de possessão, etc., quando já descartou as outras possibilidades,
as possibilidades de ser uma questão neurológica, ser uma questão biológica, ser uma questão psíquica, né, uma esquizofrenia ou qualquer outra situação do tipo. Aí, descartado todas essas possibilidades, resta então a possibilidade de ser um assédio realmente espiritual, uma possessão espiritual e que deve ser tratado como tal. Mas para todos esses outros casos citados, né, tanto os casos físicos, biológicos, neurológicos, a prática do bem e a melhoria, né, o processo de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de melhoria de si próprio, é sempre um caminho que vai ajudar na cura ou pelo menos na atenuação dos problemas. Então é isso por hoje, muito obrigado. Se você ficou até o fim desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os familiares, com parentes, deixar nos comentários a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão para os próximos vídeos, para a gente poder responder e gerar engajamento aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.